Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a Palavra do Senhor e hoje estaremos iniciando um trimestre novo. Estou aqui com a revista e se você ainda não adquiriu a revista, adquira a sua revista para nós juntos estudarmos a Palavra de Deus neste trimestre e o título no nosso trimestre vai ser a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Esse é o tema do nosso trimestre. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. O nosso comentarista é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, pastor presidente ali da Assembleias de Deus em Andradas, sul de Minas Gerais. E o nosso pastor, ele é teólogo, conferencista, jornalista e tem outras qualificações muito importantes para este tema. E a lição de hoje, a lição de número 1, a necessidade de restauração na alma. E o nosso pastor Isaqueu, na sua palavra do comentarista, ele diz assim: neste trimestre, estudaremos sobre a relevância do cuidado, da preservação e restauração da saúde integral do ser humano. Tal reflexão tem como fundamento o fato de ser uma realidade bíblica o interesse de Deus, nosso Criador, pelo bem-estar físico, emocional, espiritual do ser humano. Ele diz mais: busca-se assim conscientizar e despertar cada aluno para a necessidade de, como discípulos de Cristo, estarmos atentos e interessados no cuidado pessoal, visando desfrutarmos com mais qualidade do tempo de vida que o bom Deus nos concede nessa terra, e assim sermos instrumentos de bênçãos nos diversos grupos sociais que participamos, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Amados irmãos, este título da nossa lição de hoje, a necessidade de restauração da alma. Tenho absoluta certeza que Deus vai falar poderosamente conosco nesta lição de hoje. E o nosso texto áureo está registrado em Jeremias capítulo 31, versículo 25, diz assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nossa verdade prática diz assim: somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura das suas mais profundas dores e frustrações. Temos como objetivos da nossa lição de hoje apontar as diferenças entre corpo, alma e espírito. Veremos isso no primeiro tópico da nossa lição. Segundo objetivo, apresentar o projeto de Deus para o ser humano. Isso nós estaremos estudando no nosso segundo tópico da nossa lição. E o nosso último objetivo, que também é nosso último tópico, destacar a necessidade de restauração da alma. E no primeiro tópico, nós então temos o título Conhecendo a Estrutura do Ser Humano. Dentro desse tópico, então, o espírito humano, no 1.2, a alma do ser humano e no 1.3, o corpo humano. Estaremos estudando, então, estes temas. Tópico 2, a obra-prima da criação. Um lugar apropriado à nossa estrutura é o 1. O 2, o propósito de Deus levou em conta o erro humano. E no 2.3, a bondade divina. E no último tópico estaremos estudando o tema O quadro atual da alma do homem. 3.1,
veremos a alma humana em colapso total. 2. É preciso fazer uma autoanálise. E no último, não somos autossuficientes para vencer. E a pastora Elianai, na sua folha aqui do estudo para os professores superintendentes, ela, logo no iniciozinho, ela coloca o seguinte: neste trimestre, retomaremos o assunto da cura da alma. Como diz essa introdução, mesmo nós já temos estudado este tema em 2 trimestres. Nós estudamos isso no 2º trimestre de 2014, Enfermidades da Alma 1, e no 1º trimestre de 2019, Enfermidades da Alma 2. Porém, a proposta é estudar o bem-estar do ser humano à luz da Palavra de Deus, para sermos orientados e incentivados a praticar princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. A abordagem proposta nesse trimestre, portanto, não é psicológica, como foi nos outros 2 trimestres desse que eu mencionei, que nós estudamos mais com foco psicológico. Este nós daremos um foco mais bíblico. E é o que ela diz aqui. Portanto, não é psicológica, mas bíblica. Estudaremos o tão almejado bem-estar à luz dos princípios das Sagradas Escrituras, buscando na Palavra de Deus o firme fundamento para as questões mais relevantes da vida. Então, vamos nos ater mais àquilo que nos é próprio, estudar a Bíblia para buscar nela as respostas para todas as indagações e dificuldades da vida. Olha, fique conosco, estude a Palavra de Deus, se dedique ao estudo da Palavra de Deus, você só tem a ganhar com isso. Então nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que ilumine os nossos professores, que o Senhor continue falando aos nossos corações, não só neste domingo, nesta primeira aula, mas durante todo este trimestre. Vamos orar, curve sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais um trimestre vencido, em que estudamos firmemente a Tua Palavra e pedimos a Tua graça neste novo trimestre que se inicia com esse tema tão relevante e para a nossa saúde física, mental e espiritual. Nos ajude, abençoe a cada um dos professores que irá ministrar esta aula de hoje. Sê com cada um e fale aos nossos corações poderosamente. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Que você tenha a saúde espiritual, que você tenha a saúde física também, e saúde mental. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Olá, queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um trimestre abençoado da nossa EBD. Conforme já foi apresentado pelo pastor Eli, daremos início hoje à Escola Bíblica Dominical com a revista que vai falar sobre a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Nós teremos 13 lições muito importantes, muito abençoadas. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Isaqueu, nosso amigo, pastor lá de Andradas, que escreveu a revista e vai nos abençoar através do ensino da Palavra de Deus. E essa primeira lição foi apresentada aqui pelo pastor Eli, a necessidade de restauração da alma. Eu só quero fazer um comentário a respeito do Salmo 31, o versículo 9, que ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos.
É interessante, irmãos, como que os olhos são capazes de transmitir e dar informações a respeito do estado da saúde emocional, da saúde física da pessoa. Existem muitas doenças que às vezes nós desconfiamos dessas enfermidades através dos exames dos olhos. Existem doenças reumatológicas, alguns tipos de reumatismo que comprometem o olho, a pessoa pode perder a visão. Então, conforme a própria Bíblia nos ensina, os olhos, eles são a candeia do corpo. Um exame detalhado dos olhos pode mostrar enfermidades de outra área, de outra região que não tem relação com os olhos. Mas voltando para o tópico 1, que é o tópico que eu vou ministrar para os irmãos, conhecendo a estrutura do ser humano. Em Gênesis 1:26, a primeira parte do versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado. Sua estrutura em si foi criada perfeitamente. No entanto, o pecado tornou-o imperfeito e sua estrutura foi totalmente comprometida. Daí a necessidade de cura e restauração em seu espírito, alma e corpo. Uma necessidade de restauração completa da alma, do corpo e do espírito. Nós estamos falando aqui espírito, alma e corpo, e isso nos remete à Trindade. Deus deixou uma marca no ser humano que é a marca da Trindade, do Deus Trino. Muitas coisas no nosso organismo, ela tem a marca de Deus, a identidade de Deus. Por exemplo, os átomos são compostos de prótons, elétrons e nêutrons. 3 segmentos: o corpo, espírito, alma e corpo. Quando nós dividimos o nosso corpo, o corpo humano, cabeça, tronco e membros. A música tem melodia, harmonia e ritmo. Nós poderíamos aí citar vários exemplos da marca de Deus, da identidade de Deus na sua criação, que é o ser humano. A nossa pele, por exemplo, ela tem 3 camadas importantes: a epiderme, a derme e a hipoderme. São 3. Então eu poderia dar várias. O cérebro, por exemplo, ele é o nosso encéfalo. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco. Então, existem várias marcas dessa identidade de Deus, da marca de Deus no ser humano. E o espírito, alma e corpo é uma delas. Vejamos bem que no tópico 1.1 ele fala sobre o espírito humano. É imperativo que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. Se o crente não discerne o seu próprio espírito, ele desconhece como comungar com Deus no espírito. Toda adoração a ele, comunhão e relacionamento começa no espírito. É ali a sede da morada do seu espírito em nós. O apóstolo Paulo deixa isto bem claro quando escreve à igreja em Corinto, destacando a importância de se preservar, de preservar o nosso espírito, voltando totalmente ao Senhor. Vamos fazer a leitura lá de 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando conosco. Olha, ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, em que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bem, quero dizer para os irmãos que não é tão simples, tão fácil identificar e fazer a divisão conceitual e até mesmo prática do que é espírito e do que é alma. O corpo, soma, que é somático, que é matéria, é muito mais fácil de nós fazermos. Agora, o imaterial, que é o espírito e a alma, não é tão simples fazer a diferença. Eu vou tentar conceituar para os irmãos aqui, porque a Bíblia dá sentidos, às vezes até um pouco diversos, tanto para a alma bem definido. Mas olha bem, a dificuldade. Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é simples fazer a divisão, então a forma com que a palavra de Deus é capaz de penetrar, agindo em nós, ela vai aonde nós temos dificuldade de dividir, de separar espírito e alma. Olhem bem, aqui nós podemos colocar uma situação prática para os irmãos entenderem o corpo, alma e espírito. O corpo não tem muita dificuldade, mas é como se fosse dessa forma aqui, olha. O espírito, a alma e o corpo. A alma, ela está entre o espírito e entre o corpo. Vejam bem, e eu vou conceituar agora um pouquinho cada um desses para os irmãos entenderem. Na revista do professor, ele coloca aqui que quando a Terra estava em um estado caótico, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava presente naquele caos, pairando sobre a face das águas, com o propósito de transformar o nada em tudo e trazer luz sobre as densas trevas. Por isso que o Espírito de Deus age primeiramente no espírito do ser humano, com o objetivo de transformá-lo novamente à imagem de Deus, trazendo luz às suas trevas e reconhecendo o quanto precisa de ser redimido e viver em novidade de vida. O Espírito, se eu posso conceituar para os irmãos, talvez possa ser entendido como fôlego de vida. O Espírito pode ser reconhecido como o princípio de vida dado por Deus. O Espírito é o princípio de vida dado por Deus. Quando o homem morre, o Espírito volta para Deus que o deu. Então o Espírito é o princípio de vida dado por Deus ao homem. É o fôlego de vida. Quando nós falamos aqui da alma, vamos colocar aqui no capítulo, na tópico 1.2, olha bem, a alma do ser humano. Um dos sentidos da palavra alma
é pertencente a esta vida, portanto, equivale à personalidade ou à própria pessoa. A alma está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois. A alma, olhem bem aqui, ela está entre a alma, entre o espírito e o corpo. A alma é o centro das emoções, a sede das nossas emoções. É por isso que o próprio Jesus disse: a minha alma está angustiada. Observem bem que ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma, eu tenho consciência de mim mesmo. As áreas da alma são mente, sede da alma, intelecto, pensamentos, raciocínios, memória, vontade, que é o instrumento para tomar decisões, poder para escolher, emoções, instrumento para expressar os nossos sentimentos, os gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor e ódio. Na revista do professor ele diz: a alma do ser humano é singular e nela está todo o nosso ser. O que de fato somos por dentro está armazenado nela. A alma é o centro das emoções, se desenvolvendo na mente, que vai influenciar diretamente nossa vontade de escolher, decidir e agir. Isto envolverá todas as nossas emoções, que irão armazenar no nosso subconsciente todos os fatos, sejam positivos ou sejam negativos. Isto envolverá todas as fases da nossa vida. Em determinado momento de nossa infância, nos desenharemos como adultos e assim nos emocionaremos e por vezes reagiremos em cima dos fatos armazenados no tempo infantil e juvenil da vida. Alguns estudiosos da área das emoções, do desenvolvimento do ser humano, eles advogam e acreditam que a personalidade, que o comportamento, que o caráter de uma criança, a base dela, do caráter de uma criança, ele é desenvolvido até os 2 anos de idade, é bem na primeira infância mesmo. Então, muitas das vezes eu fico observando situações onde há conflitos de família, em que o pai abandona a esposa quando a criança nasce ou quando ela está grávida, ou naquele primeiro momento, na primeira infância daquela criança. Então, o caráter, a personalidade, o comportamento da criança, ele vai ser fortemente influenciado por aquilo que acontecer nos primeiros anos de vida da criança. Então nós precisamos de ter muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que deixamos transparecer para as crianças. Também temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, com o nosso comportamento. Tem marido, tem esposa que agride o seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, a sua outra metade, na frente das crianças pequenas, menores, achando que elas não vão dar conta disso. Lê do engano, muito cuidado, porque o seu comportamento, as suas atitudes na frente do seu filho, da sua filha, mesmo que de tenra idade, vai trazer marcas, vai trazer memórias muito complicadas, muito complexas para o desenvolvimento psíquico, emocional e afetivo dessa criança. Cada vez mais nós temos visto que a depressão
em crianças, ela está num crescente assustador. Os nossos adolescentes estão doentes porque estão refletindo as enfermidades do seu período de infância. Não somente crianças muito pequenas, abusadas, violentadas, mas não é violência sexual, violência verbal, crianças que ouvem palavras terríveis. Eu me lembro de uma mãe que era cristã. Eu fiquei horrorizado, chocado, quando essa mãe, com a criança, o seu filho, ela gritou, repreendeu ele, falou palavras pesadíssimas e disse para ele: se você não vier aqui agora, eu vou te enfiar uma faca, para poder coibir esta criança, para poder ameaçar essa criança. Nós precisamos de ter muito cuidado. Aqui vai o conselho também para os pais que acham natural pegar um celular, entregar na mão de uma criança com 1 ano de idade, com 2 anos de idade. Às vezes nós observamos e vemos vídeos na internet divulgados de pai que a criança só come se tiver com o celular na mão, aquilo viraliza, acha bem bonitinho, bem engraçado, mas é um dano, um transtorno muito grande para o desenvolvimento emocional, psicológico da criança. Quanto mais tarde você retardar o seu filho à exposição de mídia, sobretudo de celular, você estará fazendo um grande bem para esta criança. Às vezes nós vemos que crianças de 1 ano de idade, de 1 ano e meio de idade, estão sendo expostas excessivamente. Criança nessa faixa etária jamais deveria tocar em celular, mexer em celular, em rede social. O tópico 1.3, ele diz o seguinte: os nomes corpo humano. Os seguintes nomes aplicam-se ao corpo: casa ou tabernáculo, é a tenda na qual a alma, o centro das emoções do homem, mora durante a sua viagem no tempo para a eternidade. Na morte, desarma-se a barraca e a alma parte. O invólucro, o templo. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus. Ainda que não possa abrigar a plenitude divina, o corpo de Cristo foi um templo, porque Deus estava nele. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento e é reconciliada com Deus, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Vamos lá de novo, lemos agora 1 Coríntios. Eu quero voltar só um pouquinho, vou ler daqui a pouco. Então, vamos lá, 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Quero dizer para você que nem o corpo, nem o espírito, nem a alma pertence à própria pessoa. Tudo pertence a Deus. A Bíblia também nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso nos faz lembrar das pessoas que colocam em xeque o destino da sua alma quando cometem suicídio. Eu não quero fazer julgamento de ninguém, porque julgar pertence a Deus. Mas aquelas pessoas que cometem o suicídio, que destroem o seu corpo, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Então, as pessoas que muitas vezes pensam
que para aliviar o seu sofrimento, aliviar a tamanha angústia, bastam pôr um fim na sua vida e tudo está resolvido. Você pode colocar um ponto final no funcionamento do corpo. O espírito volta para Deus que o deu e a alma vai ter que prestar conta, o corpo vai ter que prestar conta, nós teremos que prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos através do nosso corpo, quer seja bem, quer seja mal. Então, que nós possamos cuidar desse templo do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que nós possamos gerenciar bem o centro das nossas emoções, para que a nossa alma não esteja angustiada, para que a nossa alma não esteja aflita, para que a nossa alma não esteja abatida. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Você, quando for orientar alguém que está com o pensamento de exterminar a sua própria vida, de dar fim à sua própria vida, diga para ele que quem destruir o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. O fôlego de vida pode cessar, o corpo pode parar de funcionar, mas não isenta a pessoa de prestar conta a Deus de tudo que ele fez. A alma é o centro das emoções, o espírito é o princípio de tudo. O espírito, ele é reconhecido como o princípio de vida dado a Deus a nós. O corpo humano é o ponto de contato com o mundo exterior, onde os seus sentidos, fala, audição, visão, olfato e tato, são influenciados por tudo que há neste mundo visível. Portanto, devemos ter cuidado com o nosso corpo, tanto no aspecto da saúde física como mental, permitindo que somente ocupe a nossa mente o que vai edificar e influenciar o nosso corpo no processo da santificação, o qual vem permitindo que o caráter de Cristo seja formado em nós, refletindo assim em nosso viver neste mundo, como luz e sal para a glória de Deus. Quero dizer para os irmãos que essa lição é uma lição bem complexa, é uma lição que requer bastante estudo, atenção. Fazer a diferença entre alma, entre espírito, não é uma tarefa simples, mas nós precisamos de ter o cuidado de entender que tudo em nós pertence a Deus, que nós possamos ser influenciados nas nossas emoções somente por aquilo que é bom. Tem muitas pessoas que ficam angustiadas, abatidas e destruídas porque dão vazão a ataques do inferno, permitem que dados inflamados do inferno atinjam a sua emoção, e isso vai refletir no funcionamento do seu corpo. Mais uma vez, espírito, alma e corpo. Tudo que acontecer aqui no centro das emoções vai refletir no funcionamento do corpo. O princípio de tudo, da vida que é dado por Deus, o Espírito, o fôlego de vida, nós precisamos de tomar cuidado, porque Deus nos deu o fôlego de vida, nós temos em nosso corpo o centro das emoções, e de tudo isso é um patrimônio da sua existência concedido a Deus. Que você possa cuidar desse patrimônio que é o corpo, que você possa cuidar desse patrimônio que é o centro das suas emoções, da sua alma. Em Mateus 26, 38, o próprio Senhor Jesus Cristo,
levando sobre si a nossa enfermidade, a nossa aflição. Ele diz, então, 26:38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, se referindo ao sofrimento e à morte. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a alma de Jesus Cristo, o centro das emoções, estava sofrendo o reflexo dos nossos pecados. Ele levou sobre si. E hoje, eu e você temos o privilégio de poder lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco, após a Escola Bíblica Dominical, nós teremos a primeira Santa Ceia às 9h30 no Templo Sede, às 17 horas a segunda e às 19 horas a terceira Santa Ceia. Segue agora o tópico 2 com a pastora Elianai e logo na sequência o pastor Emílio com o tópico 3. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, amados. Estamos iniciando mais um trimestre, mais uma sequência de estudos que com certeza será de grande proveito e enriquecimento para todos nós. E o tópico 2 da nossa lição coloca para nós algumas informações muito interessantes a respeito do ser humano como a obra-prima da criação. Veja aqui o que diz a revista. O ser humano é a obra-prima da criação do Eterno, criado conforme sua imagem e semelhança. Assim trata-se de uma criação distinta das demais. O Senhor Deus o criou para relacionamento com Ele, com capacidade de escolher. Inclusive, usou esta capacidade quando da tentação do jardim e de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo, que tem vontades, e sentimental, é um ser emocional. Então, o homem é chamado com muita propriedade de a coroa da criação. O plano original de Deus para o ser humano era que ele fosse o seu representante com autoridade sobre toda a criação. Mas a queda, apesar de não o ter destruído totalmente, desfigurou essa imagem e semelhança de Deus no homem. Quando as Escrituras afirmam que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, não está se referindo ao corpo nem a uma semelhança visível, e sim a uma semelhança intelectual e moral. A natureza revela o seu Criador, e Deus colocou dentro do homem a eternidade. O homem é a imagem e semelhança de Deus mesmo na sua forma caída, corrompida. Não deixou de ser. Esta imagem, ela está deformada, mas não aniquilada. A queda, apesar de não ter destruído completamente o projeto original de Deus, desfigurou o homem, pervertendo-o naquilo que ele tinha de maior valor. O ser humano criado à imagem conforme a semelhança de Deus é um ser racional, mas a queda também atingiu a razão humana, que se tornou-se inimiga de Deus. O escape dessa condição de perdido, alienado de Deus e com seu raciocínio pervertido, vem através da redenção efetuada por Jesus Cristo. O novo nascimento, portanto, é a renovação da imagem de Deus no homem. Veja o que diz Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus
é criado em verdade, justiça e santidade. Também Colossenses capítulo 3, verso 10, que diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim, no 2.1, nós vamos estudar que este homem, esse ser humano, obra-prima da criação, ele foi colocado em um lugar adequado à sua estrutura. 2.1, um lugar apropriado à nossa estrutura. Veja, por que Deus fez tudo isso? Qual a razão para a existência do universo, da Terra e do ser humano? Percebemos que essa iniciativa de Deus em vários campos da ciência tem sido debatida. No entanto, a palavra do Senhor nos dá a resposta de que Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Este universo foi criado por Deus de forma perfeita e contendo tudo que o homem precisa para viver os dias que Ele determinou. Nós entendemos que Deus criou o mundo através da sua soberana vontade, por seus eternos desígnios e para louvor da sua glória. Isso porque nós acreditamos na existência de um Deus criador e que tudo que existe, seja no mundo visível ou invisível, é obra da Trindade. Se tão somente observarmos a natureza, ficará óbvio que ela teve um Criador e que esse Criador é o Deus Supremo no qual cremos, que fixou nela a sua assinatura para não deixar dúvidas. O planeta Terra, nosso lar no espaço, já nos fornece uma infinidade de constatações que dificilmente alguém conseguiria contra-argumentar, e se o fizer, será através de especulações infundadas. Romanos 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós entendemos que a palavra de Deus revelada, inspirada e registrada na Bíblia Sagrada é inerrante, é infalível, não se contradiz, é imutável, é eterna, é santa e é completa. Nisso nós cremos, e porque cremos, nós entendemos como comprobatório o primeiro versículo da Bíblia que afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1 e 2. Os demais versículos de Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 continuam narrando de diferentes modos a divina criação de todas as coisas. Nossa afirmativa é a de que todas as coisas foram criadas por Deus e também para Ele, tanto nos céus como na terra, visíveis e invisíveis. Que a Bíblia tem respostas que explicam a criação e nem por isso estão em desarmonia com a ciência. Muito pelo contrário, quanto mais ciência, mais comprovações das verdades bíblicas fundamentais. Aquele que é perfeito, criou tudo perfeito. Criou também o ser humano, uma obra-prima perfeita, proporcionando tudo o que necessita para a sua sobrevivência. O método divino criativo pode ser pensado também a partir da leitura de João capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, que afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Vem dentro das muitas possibilidades de entender e pensar a palavra verbo, que traduz o termo grego logos, que pode significar palavra, discurso, razão, entre outros. Atesta que esse logos está na base do universo físico criado, cujo caráter racional, lógico, explicativo é de fácil entendimento desde que seja apreendido por fé. Então, tudo aquilo que às vezes nos parece muito confuso, complicado, e que a ciência, por sua vez, teima em introduzir muita complicação, nós entendemos pela fé, nós compreendemos, nós aceitamos e vivenciamos esta fé de que verdadeiramente Deus, o Deus que nós cremos, o Pai de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, é o Deus criador de todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis. Fora isso, o que sobra é uma série de ideias fragmentadas, governadas pelo acaso e cheias de confusão. O 2.2 nos fala que o propósito de Deus levou em conta o erro humano. Esta é a resposta pela qual Deus nos deu o livre arbítrio. Bem, aqui está dizendo que, uma vez tendo errado, esse erro humano, ele não foi deixado de lado. Ele não foi colocado debaixo do tapete como uma coisa sem significado. Ele interferiu tanto na vida dos seres humanos que erraram, como para todas as outras gerações de humanos depois dele. Deus nos deu o livre-arbítrio, e esta é a resposta pela qual Deus nos deu o livre-arbítrio. Em seus propósitos, ele levou em conta o erro humano. O Eterno concede poder de escolha a Adão, pois ele desejava que o ser humano escolhesse manter o relacionamento com o Criador diante da investida do maligno. Entretanto, Adão escolheu descumprir esta ordenança. Deus já sabia que isso ocorreria. Ele nunca faz nada por acaso e ele nunca comete erros. Ele tomou a iniciativa de cobrir o homem quando este descobriu que estava nu ao comer da fruta da ciência do bem e do mal. Mesmo em um ambiente sem arrependimento de Adão e Eva, o amor do Pai foi demonstrado em ação. Deus não faz nada por acaso e Deus não comete erros. É o que sobressalta para mim nesse item. Ele criou o ser humano com propósitos bem definidos e determinados. Vejamos alguns. Ele criou o ser humano para que tivesse um correto conhecimento dele. Ele criou o ser humano para que o amasse de todo o coração. Ele criou o ser humano para que vivesse com ele. Ele criou o ser humano para que vivesse com ele em eterna felicidade. Ele criou o ser humano para que o glorificasse, e essa é a razão principal da sua criação. Também ele criou o ser humano para que o louvasse. Cada um desses propósitos é recheado de muitos versículos bíblicos. Mas Adão optou por desobedecer, e o pecado entrou no mundo. O vocábulo para pecado no hebraico, lá no Antigo Testamento, é hatat. E seu termo correlato no grego, no Novo Testamento, é hamartia, que literalmente significa errar o alvo. Porém, vai além de apenas errar o alvo, o que poderia acontecer por um acidente. Mas nós precisamos entender que pecado é a ação daquele que erra o alvo propositalmente.
e que desvia-se do rumo intencionalmente. Para cada ser humano, Deus tem um propósito determinado desde a eternidade. Deus não criou o homem para pecar. Ele escolheu o pecado por seu livre-arbítrio. A discussão sobre livre-arbítrio, principalmente quando confrontada com a questão da soberania divina, é por demais grandiosa para nós entrarmos neste assunto aqui. Mas precisamos entender que a questão do livre-arbítrio nunca será concebido, tratado em separado da escolha pura e simples. No Novo Testamento, a abrangência da compreensão de pecado é maior que errar o alvo. Possui o sentido de fracasso, de transgressão. Trata-se de um vocábulo que mostra a culpabilidade ou a responsabilidade do ser humano por seus atos. Em Romanos 5,12 lemos: porque como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hebreus 3,13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Como a inteligência e a percepção do homem também estão afetados pelo pecado, é necessário um exercício espiritual de começar a pensar biblicamente, de ter a mente transformada pela palavra de Deus, de empenhar-se por ter a mente de Cristo e de deixar o entendimento cativo à obediência a Jesus Cristo. Como o comentarista disse, realmente nós não vemos em Adão e Eva o arrependimento que justificasse a ação poderosa de Deus na história, desfazendo a força do mal e mudando o curso. Mas louvado seja o que vive para todo sempre. O amor de Deus não está condicionado à resposta humana. O plano de salvação nunca foi um projeto de última hora, nunca foi um plano B. Lemos em 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E em Apocalipse 13:8 nós lemos: e adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja aqui, nós vamos agora caminhar para o final desse item 2.2 com uma citação de Mackintosh para a nossa reflexão. Ele diz: todos os desígnios de Deus desde toda a eternidade tinham relação com Cristo. E nenhum esforço do inimigo podia interferir com esses desígnios, antes pelo contrário. Esses esforços apenas contribuíram para a manifestação e a estabilidade inabalável da sabedoria insondável de Deus. Se o Cordeiro imaculado e incontaminado foi conhecido antes da fundação do mundo, certamente que a redenção devia estar no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. O bendito Senhor não teve que improvisar um plano para remediar o terrível mal que o inimigo havia introduzido na criação. Não! Ele apenas teve que tirar do tesouro inexplorado dos seus maravilhosos desígnios a verdade quanto ao Cordeiro Imaculado, conhecido desde a eternidade e que devia ser manifestado nesses últimos tempos por amor de nós.
apenas o imensurável e incomparável amor de Deus explica os movimentos divinos, colocando em andamento o seu plano de redenção da humanidade caída e também a sua grande bondade, que será tratada agora no item 2.3. 2.3. A bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita por Adão. Adão e Eva perderam o senso simples e claro da sua própria identidade. Aquele retrato de si mesmos que eles viam em Deus nos seus olhos, cheios de amor, ficou manchado e distorcido quando se rebelaram contra ele. Foram dominados pela vergonha, até dos seus próprios corpos, ao se verem nus, e imediatamente saíram à procura de folhas de figueira e de um bom lugar para se esconderem. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. No entanto, Deus tomou a iniciativa de demonstrar a sua bondade e desce ao jardim à procura do homem, e mesmo ao perceber a falta de arrependimento, não os destruiu, antes estabeleceu o castigo e proveu o meio de cobrir a sua vergonha. Bem, realmente, como dito anteriormente, a gente não vê em Adão e Eva arrependimento. Porém, ainda assim, a ação poderosa de Deus continuou em curso. Uma coisa que chama muito a minha atenção nesse item, aliás, esse é um assunto que me interessa muito e que gosto muito de discorrer sobre ele, é que, como já dissemos, o homem não foi criado para o pecado, mas ao errar o alvo, ao desviar-se do rumo, ele vai para além dos limites estabelecidos, extraviando-se. No Éden, Adão e Eva se deixam seduzir pelo engano do pecado e pelo pai do pecado personificado em uma serpente. Veja que o termo hebraico utilizado em Gênesis 2:25, onde se diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O termo utilizado para o estado do casal anteriormente à queda é bosh, no sentido de envergonhar-se, ficar confuso. É isso que a palavra bosh significa. Mas essa palavra bosh, ela foi antecedida da partícula negativa não, nos comunicando que eles não se envergonhavam e nem estavam confusos quanto à sua condição anteriormente ao pecado. Mais uma vez, tendo comido da fruta proibida, eles pereceram. E algo que o pastor alemão luterano Bonhoeffer diz chama muito a minha atenção, porque ele diz que eles pereceram por terem roubado de Deus o mistério. Aqui nós temos algo novo acontecendo, diferente de tudo até então. O ser humano reconhece-se em desunião em relação a Deus e ao semelhante. A partir deste momento que se tem, é desunião, é rompimento, é quebra. Algo muito, muito, muito importante e valioso se quebrou, provocando este rompimento, essa desunião. E aí ele reconhece que está nu, sem a proteção, sem a cobertura que Deus e o outro significam.
ele se sente exposto. É nesse momento que nasce o pudor. E o que nós entendemos por pudor? Seria essa indestrutível lembrança do ser humano da sua separação da origem. É a dor decorrente dessa separação. É o desejo impotente de desfazê-la. Por mais que queira, não tem como mais voltar atrás. E o que sobra para ele é essa indestrutível lembrança da sua separação. O ser humano, ele sente vergonha, ele envergonha-se porque ele perdeu algo que faz parte da sua essência original. Ao roubar de Deus o mistério, foi dito: não coma. Aqui está a árvore da ciência do bem e do mal. Você pode comer tudo. Essa não. Ao comer exatamente aquela que não poderia, ele rouba de Deus o mistério. E então ele perde algo que faz parte da sua essência original e também da sua integridade. Por isso que o comentarista vai dizer que Adão e Eva perderam o senso simples e claro da sua própria identidade. Veja bem, os padrões do mundo ensinam não somente a cometer práticas vergonhosas, mas também como a não sentir vergonha o que vai fazer com que isso desemboque num comportamento iníquo. A prática constante do pecado faz com que as pessoas se acostumem a ele ao ponto de não se envergonharem mais de o cometerem. Então, o pecado passa a ser algo natural. Isso é iniquidade. Quando o coração da pessoa, de tão endurecido, não se envergonha mais de pecar, se entregando ao pecado sem restrições, nem tampouco reconhece que tal ação é pecaminosa. O próprio Senhor, quando o homem se encontrou nessa situação e que sentiu uma vergonha que não conseguimos nem traduzir em palavras, às vezes eu fico tentando pensar a abrangência dessa primeira vergonha, desse pudor que surgiu com tudo na criatura humana. O próprio Senhor, quando os encontrou nesse estado, os vestiu, substituindo os aventais de figueira que eles haviam feito por túnicas de pele proveniente do sacrifício de animal. Essa medida provisória não resolveu a questão, que continua insolúvel, mas introduziu um princípio de conduta que deveria ser observado porque o princípio não mudou. Ou seja, ainda hoje o ser humano precisa cobrir a sua nudez. Esse é o princípio divino. E é muito claro hoje o modo como o inimigo trabalha para desfazer as obras de Deus, roubando, matando, destruindo. E os rastros da serpente podem ser claramente identificados, por exemplo, quando as pessoas desta geração se despem despudoradamente, expondo a sua nudez sem se envergonharem. Mas o que é vergonhoso do ponto de vista de Deus continua sendo, apesar de todas as transformações pelas quais a sociedade contemporânea tem passado. E se é vergonhoso, segundo as Escrituras, então o mundo vai estimular, vai aplaudir, vai celebrar, vai defender como direitos humanos. Mas as ações pecaminosas do homem continuam a exigir um veredito. E para fugir do juízo, as pessoas encobrem os seus erros, seus defeitos, escondendo-se atrás
de aventais de folhas de figueira. Apenas a longanimidade e a bondade de Deus nos impede de sermos consumidos. O estado deste mundo hoje já ultrapassou em muito os limites de Sodoma e Gomorra. Mas Deus continua demonstrando a sua bondade. Deus continua tomando a iniciativa de demonstrar a sua bondade, salvando, remindo, libertando. E assim será, até que o cálice da ira se complete e a plenitude dos tempos chegue para acerto de contas. Todos haveremos de comparecer diante do Senhor, seja em graça ou em juízo. Felizes aqueles que estiverem diante de Deus em graça. Ai daqueles que comparecerem diante dele em juízo. Ele não poupará a obra-prima da sua criação. Antes, dará a cada um segundo as suas obras, porque o soberano do universo também é fogo consumidor. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo em juízo. Pense nisso. Amém? A paz do Senhor para todos, dando continuidade à nossa querida escola dominical. Nós estamos estudando a lição número 1 do 4º trimestre. O título, a necessidade de restauração da alma. Vamos estudar, vamos meditar, vamos refletir sobre a restauração da alma. Agora vamos estudar o tópico 3 e depois fazer uma breve conclusão. O que é restaurar? Restaurar, voltar a possuir algo que foi perdido, recuperar, ou então melhor ainda, colocar em melhor estado. Às vezes não tem muito que restaurar, não foi perdido, mas pode colocar a alma em melhor estado. Esta lição está voltada para essa atenção esse trimestre. Às vezes as lutas nos quebram em pedaços, mas o nosso Deus é o oleiro e sua misericórdia nos restaura, fazendo de nós um vaso novo, cheio de fé e de esperança. Às vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Ele permite a tempestade e acalma você, acalma a nossa alma. Toques divinos de restauração. Para que haja refrigério na alma cansada, é necessário que Deus toque e faça algo em nós e através de nós. É necessário um toque de Deus na nossa alma. Tópico 3. Quadro atual da alma do homem, do ser humano. Como está o quadro atual do ser humano? É nítido o quanto a alma humana tem sido afetada a cada geração. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que este século tem se tornado o século da depressão, transtornos psíquicos e ansiedade. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias e arruinado a saúde, tendo um senso doentio e irreal do eu. Quem sou eu? O que é a minha alma? É isso que nós vamos ver nessa lição e como Deus trabalha restaurando a alma. Depressão é o silêncio da alma. Às vezes a pessoa está bem espiritualmente, mas a alma em silêncio está deprimida, está passando por uma situação que precisa ser restaurada. Daí a importância da restauração da alma. E Deus está muitíssimo interessado na restauração da alma. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele, o Senhor, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, 3. O Espírito Santo é quem preenche a vida vazia, manda embora
a agonia e traz paz ao coração. O Espírito Santo é que preenche. Quem sou eu? Vamos falar um pouquinho agora da alma, que é o nosso assunto desse trimestre. Nós somos trino, corpo, alma e espírito. Qualquer escolha de alvos ou estabelecimento de prioridades que trate apenas de uma parte em nossas vidas, tende a não prosperar. Não podemos separar o que somos do que fazemos. Nós somos corpo, alma e espírito. Não podemos pensar como um todo e agir fragmentado. Nós somos corpo, alma e espírito. E o discipulado tem o dever de ensinar isto, agir de forma completa em nossa vida, integral. Este é o tema da nossa revista, uma restauração integral, corpo, alma e espírito. O discipulado nos volta à palavra, à Bíblia. E quais são as necessidades da alma? Necessidade da alma, oportunidade de buscar a Deus. Necessidade da alma, um lugar para meditar na palavra de Deus. Necessidade da alma, orar pela família. Necessidade da alma, restaurar a comunhão. Necessidade da alma, cantar louvores. A nossa alma tem essas necessidades e ela precisa ter esta oportunidade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isaías 6:3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Uma das maneiras de que a terra está cheia da glória de Deus é esta aqui: a complexidade da estrutura do ser humano em todos os seus níveis reflete a glória de Deus. Nós, espalhados por todo este globo terrestre, criados à imagem e semelhança de Deus, nós refletimos a glória de Deus. Somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano, um ser moral, um ser espiritual, um ser com intelecto, um ser com emoções, com vontade própria. Isto é a criação do ser humano. A palavra ser é traduzida da palavra do hebraico como alma. O ser, a alma, vem do hebraico. Quando Deus criou o homem, Ele uniu o corpo, o pó da terra, com o fôlego da vida, o espírito. Quando estes dois elementos se unem, o homem se torna uma alma vivente. Isso diz o livro de Gênesis. O homem se tornou alma vivente quando uniu o pó da terra com o espírito vindo de Deus. Tornou-se alma vivente. Pó da terra, mas o espírito de vida soprado no ser humano deu então a alma vivente. Desta maneira, o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. O espírito veio de Deus, o corpo do pó da terra. A alma é a vida que está entre o espírito e o corpo. É o centro das emoções, do sentimento, o intelecto, o pensamento. A alma está no centro do espírito e do corpo. Com o corpo temos contato com o mundo, com o espírito temos contato com Deus, e a alma é o centro dessas emoções, dos raciocínios, e é sobre a alma que nós vamos estudar nesse trimestre, como restaurar a alma. E formou o Senhor Deus o homem do pó, o corpo do homem,
da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito do homem. E o homem foi feito alma do homem vivente, foi feito alma vivente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que criou o homem, corpo, alma e espírito, também nos orienta a santificar espírito, alma e corpo. Essa figura nos ajuda a compreender. O corpo é símbolo para nós compreendermos. O corpo tem contato com o mundo através dos órgãos do sentido. A alma está entre o espírito e o corpo. E assim o ser humano é formado tem essas três oportunidades. O ser humano tem essas três colocações. Ele é corpo, é alma e é espírito. Quando o ser humano, aqui na sua alma, ele guarda as coisas que não agradam ao Senhor, o pecado, as falhas, então o espírito fica bem reprimido. Mas quando a alma aceita Jesus como seu Salvador, Jesus purifica a alma, aí o espírito tem a oportunidade de crescer. É a hora que a gente diz assim, está crescendo espiritualmente. A alma limpa dá oportunidade para o espírito crescer na presença do Senhor. Assim é melhor entender. Entendendo a nossa luta interior, Deus, o reino de Deus, vida e paz. O ser humano é feito de corpo que tem a consciência do mundo. Ele tem a alma, onde estão a vontade e as emoções. E tem o espírito, que ele se relaciona com Deus. Então, se eu obedeço à voz do Espírito, eu tenho os frutos do Espírito. Mas se eu obedeço às obras da carne, então tem as obras da carne. E a alma está nesse centro de emoções. E ela pode escolher entre agradar a carne ou agradar ao Espírito. E quando ela agrada ao Espírito, ela tem os frutos do Espírito. Vejamos alguns versículos. Romanos 7 orienta muito isso aqui. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O próprio Paulo dizendo, o meu interior quer agradar a Deus, mas o meu corpo não quer agradar a Deus. Então há uma luta espiritual. Aí Romanos 8 ele explica, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui sim, a pessoa já decidiu agradar a Deus e abandonar as obras da carne. Olha que dois versículos interessantes também. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, obras da carne. E o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja a diferença das obras da carne e dos frutos do Espírito. Sua alma inquieta e vazia só encontrará repouso em Deus. Procure-o. Essa inquietude da nossa alma só é preenchida com a presença de Deus. Enquanto você se considerar pequeno, Deus será grande na sua vida. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. As promessas de Deus é de cura, de tirar a
a enfermidade do meio do seu povo. A vontade de Deus é ver a pessoa totalmente curada na área do espírito, da alma e do corpo. A palavra enfermidade muitas vezes vem no sentido de não estar firme, mas Deus quer tirar a enfermidade e nos dar firmeza psicológica, espiritual e física. Deus apaga o passado, restaura o seu presente e abençoa o seu futuro. Deus apaga o passado, restaura o presente e abençoa o futuro. Então agora 3.1, a alma humana em colapso total. Isso é que nós estamos vendo atualmente, diferentemente para quem está em Cristo, que tem a esperança da restauração da alma. Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria, para a análise, em busca do alívio para males mentais e espirituais dos quais padecem. Milhares de pessoas em busca. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca da cura da alma. E nós temos a resposta na palavra de Deus, que é este assunto desse trimestre. Dentro da palavra de Deus nós temos resposta para a cura da alma. Então, a psicologia trabalha com o psique, com a alma. A alma abarca o pensamento, o desejo, o sentimento, a sensação, a percepção. E logos, então, é o estudo do psique, é o estudo da alma. E a Bíblia tem resposta para o psique, para a alma, para a restauração da alma. E nós vamos ver este trimestre. A nossa sociedade está enferma. Quanto a essa triste realidade, a mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação. Deus é tão maravilhoso que a Bíblia também tem resposta para essa área psicológica. Deus tem a resposta e nós vamos ver vários exemplos. A Bíblia diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, curando todas as enfermidades e moléstias, tanto as enfermidades físicas como as psicológicas. Nós vamos ver agora um caso que Jesus curou e trabalhou atuando na vida psicológica de uma pessoa para levá-lo a uma cura completa física. Aqui nós temos o mapa da cidade de Betsaida. Betsaida tinha um cego que aqui estava. E olha o que Jesus fez para o curar. A cura do cego de Betsaida. Então chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, elevando os olhos, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os percebo andando. Então lhe pôs outras vezes as mãos sobre os seus olhos, e ele, olhando atentamente, ficou são e distinguia tudo com clareza. Depois mandou-o para a sua casa e disse: não entres na aldeia. Esse moço é cego, ele ficava lá na aldeia, talvez pedindo ajuda e ouvindo muitas coisas negativas, muitas palavras negativas que não geravam fé, e pelo que nós vemos aqui no final do texto, Jesus disse para ele, depois o mandou para a sua casa e disse: não entres na aldeia. Então ele não morava na aldeia, ele ia para lá pedir ajuda, e quantas coisas negativas ali ele ouvia. Jesus o tomou pela mão, foi caminhando pela estrada, ele sentiu o calor da mão de Jesus, a presença de Jesus, a companhia de Jesus, a comunhão de Jesus. Aí Jesus tocou nos olhos dele e ele foi curado, parcialmente. Jesus continuou
trabalhando e toca pela segunda vez nos olhos deles, aí ele distinguia tudo com clareza. Houve uma cura física? Houve uma cura física, mas antes houve uma cura psicológica. Ele precisou de sair daquele meio e caminhar com Jesus e sentir segurança na cura que Jesus tinha para dar. Jesus cura o cego de Betsaida, a bênção do segundo toque. Que maravilha, né? E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Podemos observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase, tomando o cego pela mão, afastando-o do foco de dificuldades, levou-o para fora da cidade. Jesus o tirou daquele ambiente e lá na estrada o curou. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. Por este motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando o amor de modo incansável. E ele foi completamente curado. O Senhor não pode fazer nada para restaurar o homem, senão quando o ser humano, convencido de sua fraqueza e despido de toda a sua autossuficiência, ele se rende a si mesmo, ao controle do Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor, e Deus faz uma obra completa. Olha que maravilha, as palavras de nosso Senhor e Salvador, vinde a mim e eu vos aliviarei, são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os homens tenham atraído sobre si o sofrimento por causa das suas más ações, ele os olha com piedade, nele podem encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E às vezes nós pregamos para pessoas, mas esta mensagem ela continua valendo para nós, que muitas vezes a alma precisa ser restaurada. E ele restaura dos males físicos, mentais e espirituais. Esta é uma mensagem para nós hoje também. Enquanto salvava o mundo, Jesus o melhorava. Jesus não só salvou o mundo espiritual, mas ele melhorou o mundo. No verso 18, ao lermos que Jesus foi enviado para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e libertar os oprimidos, podemos também entender aqui uma dimensão social no ministério de Jesus. Enquanto anunciava o céu, ele abençoava a terra. Ele salvava a alma dos homens, mas também supria as necessidades físicas deles. De acordo com a previsão dos profissionais da medicina, a psicologia e psiquiatria, esta necessidade irá aumentar com o decorrer dos séculos. E nós estamos observando isso, pois a nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. Por causa dessa tendência universal de um mundo materialista e caótico. Olha o que diz as Escrituras. Em João 3, Jesus foi enviado para salvar o mundo. Duplo objetivo, imediato e final. Imediato, fazer discípulos, salvar almas espiritualmente. E final, os reinos terrenos se tornem o reino de Deus. Jesus queria que o reino de Deus viesse sobre a terra, além da salvação da alma. Tanto é que ele ensinou nós orarmos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos para que o reino de Deus venha estar no nosso meio. 3.2, é preciso fazer uma autoanálise, parar e olhar para si, fazer uma autoanálise. Fazer uma autoanálise sempre que for necessário. Este procedimento é importantíssimo em nível de melhor
conhecer-se e por completo. Nós acabamos nos conhecendo muito mais e vendo onde nós precisamos ser restaurados na presença do Senhor. A doença da inquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar significados em nossas vidas. Somente depois de nos livrarmos da inquietação causada por nossas limitações e estejamos livres da obscuridade, da falta de significado, poderemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes, entender o significado da vida, o significado porque Deus te chamou. Quando as coisas têm um significado, têm um motivo, e nós temos então uma restauração da alma. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Agostinho de Hipona foi o teólogo mais respeitado na história da igreja. Ele trabalhou no norte da África, foi bispo na igreja no norte da África pelo ano 300, e ele disse esta frase: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto não relacionarmos com Deus, nós não sentimos a paz, a segurança, o conforto da presença de Deus. As nossas inquietações nascem em nosso coração, porque ainda não aprendemos a descansar, confiar e esperar totalmente em Deus. Descansa, confia, espera. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Olha o que diz o Salmo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações da alma, vê se em minha conduta há algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. A pessoa buscando a comunhão com Deus, deixando Deus sondar, fazendo uma autoanálise. Deus conhece os seus limites e providenciará aquilo que você precisa para vencer os desafios que tem pela frente. Deus sabe o quanto nós somos limitados, e Ele, ilimitado, Ele opera na nossa vida e nos dá força para vencer o que vem pela frente. A oração, tão importante, irmãos, a oração é a respiração da alma. A oração é um ato da alma, mediante o qual nos pomos sob os cuidados de Deus, pois reconhecemos em qualquer ocasião em que oramos que dependemos de Deus e que temos limitações que só podem ser contrabalançadas por Ele. Basicamente consiste na entrega da alma a Deus. A oração é a expressão da alma diante de Deus, reconhecendo os seus limites, o quanto depende de Deus. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, providenciou recursos para combater os inimigos da paz. Quanto às limitações naturais, Cristo responde: tudo é possível ao que crer. Quando nós entendemos os nossos limites, nós entramos no domínio da fé. E a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. E as coisas acontecem em favor dos filhos de Deus, porque Deus trabalha por amor em favor aos seus filhos. Por que estás abatida, ó minha alma? O salmista falando com a alma dele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista falando com a sua alma para esperar em Deus. A escravidão da culpa, podemos responder: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A escravidão da culpa, Deus nos mostra que é Deus que nos justifica, e nós somos justificados perante o Senhor. Agora temos comunhão e liberdade e podemos obter restauração da alma na presença do Senhor. Olha que frase bonita: se o sol nasce para os justos e injustos, quem sou eu para julgar o outro?
Antes devo conhecer o meu interior, fazer uma autoanálise, tudo junto aqui, julgar meus próprios atos e mudar o que for preciso para um melhor convívio com o meu semelhante. Ao invés de eu ficar julgando, eu devo fazer uma autoanálise e melhorar o meu convívio com o meu semelhante, e assim eu estarei melhorando o meu relacionamento com Deus. À escuridão da falta de significado, podemos proclamar o resplendor de Cristo. Cristo é a essência do propósito da paz verdadeira. Às vezes nós perguntamos, qual o significado disso? Qual é o meu significado? Por que eu devo fazer isso? Para resplandecer a glória de Cristo. Significado? Relevância que se dá a algo. Por exemplo, quando nós dizemos a uma pessoa, sua participação teve muito significado, aquela pessoa que ouviu uma frase dessa se sente realizado, se sente restaurado, que você diz, a sua participação teve muito significado. A pessoa vai encontrando o significado de muitas coisas e vai restaurando a alma, vai se sentindo valorizado. Restauração das emoções. As emoções estão na alma. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus em João 10:10. A obra de Jesus na cruz não foi apenas nos perdoar e nos dar vida eterna, mas abrir um caminho para que a nossa alma fosse transformada e tivéssemos vida em abundância, além de salvar a alma espiritualmente, ter uma vida restaurada. Nossa sociedade industrializada, sem amor, sem compaixão, tem causado muitos problemas. O câncer da insatisfação continua a espalhar-se, expressando-se em atos frequentes de violência. Essa é a situação da sociedade. Restaurar no homem a imagem de seu autor, restaurar a imagem de Deus em nós, levá-lo de novo à perfeição em que tinha sido criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que o propósito divino da sua criação pudesse ser concretizado. Esta seria a obra redentora. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida, além de ser salvo, ter vida em abundância. As pessoas já não são tratadas como indivíduos, as pessoas são elogiadas por suas habilidades, por seu valor monetário. Esta confusão de valores impedem que as pessoas vivam o amor ao próximo. Essa sociedade moderna que vivemos. Mas olha o que João escreveu: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aí ele entrou na área psicológica. Você tenha saúde física e que a tua alma, psicologicamente, você esteja bem, restaurado na presença do Senhor. 3.3. Não somos autossuficientes. Precisamos entender isso. Para vencer, nós não somos autossuficientes. Dependemos de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto, os desobedientes foram punidos por uma praga de serpentes e muita gente morreu. Quando o povo se arrependeu, Deus orientou a Moisés a levantar uma serpente de bronze, e todos os picados que olhavam para ela, o veneno não fazia efeito, havia uma cura imediata. E Moisés levantou a serpente no deserto. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a haste.
e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, só de olhar, porque era tipológico, assim, tipológico. Isso tipifica o nosso Salvador Jesus, que seria levantado na cruz para nos trazer a cura contra o veneno do pecado. Olha o que Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, dessa forma, assim como foi levantada a serpente, Jesus foi levantado entre os céus e a terra na cruz e trouxe salvação. Nosso Senhor viu nisto não apenas uma ilustração da eficácia da fé na palavra de Deus, mas também uma lição objetiva e eficiente do seu próprio e futuro sofrimento vicário. Jesus nos substituiu, pagou o preço por nós, por isso temos a vida eterna. Moody disse: só aqueles que creram na promessa de Deus puderam agir de acordo com a sua orientação. Então a cruz foi levantada entre os céus e a terra, e Deus trouxe salvação para nós. E João 3,16, muito conhecido nosso também. Aqui, para quem vai ver depois, João 3,16, bem explicadinho, detalhado, o versículo mais pregado em todos os idiomas, em todo o mundo. No tópico 1, nós estudamos conhecendo a estrutura do ser humano. Todo ser humano é espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano sendo um ser material e espiritual, com faculdades próprias relativas a cada parte. No tópico 2 estudamos: obra-prima da criação é o ser humano. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criado conforme a sua imagem e semelhança. Assim, trata-se de uma criação distinta dos demais, à semelhança de Deus. No tópico 3 estudamos quadro atual da alma do homem, a situação atual. Este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias, até mesmo arruinado a saúde. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Conclusão: o amor de Deus jamais poderá reconciliar-se a algo que cause desamor. O amor de Deus pode perdoar todas as deformações da alma e trazê-las para perto dele. Cura da alma. O amor de Deus perdoa e restaura. O amor de Deus jamais poderá reconciliar-se com o pecado do ser humano, mas o amor de Deus pode reconciliar-se à pessoa, porque ela pode ser restaurada. Assim, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, restaurando a comunhão com Deus. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O nosso assunto de hoje. Ele refrigera minha alma. Isso, Salmo 23. Restaura-me o meu vigor, restaura minha alma. Eu vim para que a tenham vida e a tenham plenamente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, plenamente. E assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus.